o quê de justiça. No programa anterior abordámos a vítima do crime. Neste iremos abordar o procedimento criminal, os meios de coação e os meios de prova. Começaria ainda por contar com o Dr. Paulo Ferreira. Boa noite. Quais são os pressupostos legais para a abertura de um inquérito? Como tínhamos falado no programa anterior, aquilo que dá início ao procedimento criminal é a queixa ou a denúncia. E em Portugal vigora aquilo que se chama o princípio da legalidade, isto é, nos termos do disposto no Código de Processo Penal, a notícia de um crime dá sempre lugar à abertura de um inquérito. Seja ele um crime de injúria, seja um crime de homicídio, um crime de tráfico de estupefacientes, a notícia de qualquer crime dá sempre lugar à abertura de um inquérito. E isto também no pressuposto, mais uma vez, reportando-nos aos crimes de natureza particular, que alguém se queixou e se constituiu assistente com as formalidades que explicamos no último programa. Digamos que a restrição passa por aí. Naqueles crimes a que a lei atribui a natureza de crimes públicos, isto é, os crimes que se iniciam independentemente de queixa por parte do ofendido, aí nesse caso a lei é bastante liminar e diz que a prática de qualquer crime, ou o conhecimento da prática de qualquer crime, ou qualquer facto que possa ser considerado como crime, estamos obviamente ainda numa fase embrionária, só no fim de um inquérito é que o Ministério Público se pronunciará no sentido da existência ou não de indícios suficientes para levar alguém a julgamento. Mas nesta fase embrionária, aquilo que podemos dizer é que a notícia de um crime dá sempre lugar à abertura de um inquérito. Tem o princípio da legalidade. Noutras legislações europeias, nomeadamente, que será o caso mais próximo da nossa, este princípio não tem esta abrangência que tem em Portugal. E isto também explica, de certa forma, as elevadas pendências de processos que temos nos nossos tribunais. Porque vigora, na maior parte das relações ditas, nos países ditos civilizados da Europa, o princípio da oportunidade. Isto é, em bom rigor, é dado ao Ministério Público dos respectivos países a faculdade de só iniciar um inquérito quando entenda, preenchidos os pressupostos legais, que assim deve ser. Então, qual é o papel do Ministério Público e também das próprias autoridades policiais nestes processos? O Ministério Público é a entidade que, no âmbito daquilo que nos traz hoje, tem diversas competências que estão distribuídas, que são reguladas, quer na Constituição da República Portuguesa, quer no Código de Processo Penal, quer, por outro lado, no próprio Estatuto do Ministério Público, mas naquilo que aqui nos traz hoje, nomeadamente no processo penal, o Ministério Público é quem dirige a fase de inquérito, ou seja, a primeira fase, a fase preliminar de qualquer processo de crime. Portanto, isto o pressuposto é a prática a denúncia ou a queixa de determinados factos dá lugar à abertura do inquérito, então o Ministério Público tem por função constitucional e legal dirigir essa fase de inquérito. Isto é aquilo que se costuma dizer, que é o dominus do inquérito, isto é, o Ministério Público é quem dirige a fase do inquérito. Naturalmente, com a coadjuvação das autoridades policiais, desta vez já não investidas em funções policiais em sentido estrito, nomeadamente as funções ligadas à segurança, ligadas ao trânsito, ligadas à segurança propriamente dita das pessoas, mas no papel de órgãos de investigação criminal. A lei chama mesmo órgãos de polícia criminal, neste sentido. Órgãos e autoridades de polícia criminal. São as que estão elencadas na lei. Portanto, o papel do Ministério Público é a direção do inquérito, coadjuvado pelos vários órgãos de polícia criminal, pela Polícia Judiciária, pelo PSP, pela GNR, pelo Serviço de Estradas e Fronteiras, pela Polícia Marítima, cada uma na sua área específica de competência, que estão definidas legalmente. Existe também um conjunto de medidas de natureza cautelar que têm em vista assegurar que o processo decorra sem incidentes. Em que condições e quais os pressupostos de aplicação de medidas de coação? Primeiro teremos de distinguir entre aquilo que são as medidas cautelares e de polícia, que, digamos, essas podem ficar a montante do processo criminal, antes de se iniciar um inquérito, nomeadamente a obrigação, quando falamos em obrigações e direitos das polícias criminais e direitos dos magistrados em geral, falamos em poderes-deveres. São sempre poderes que estão condicionados em função
determinada lógica e determinada função criminal. A polícia, antes, digamos, a montante do inquérito e mesmo do curso do inquérito, pode, por sua iniciativa, tem funções especificamente definidas na lei, para além do policiamento, chamado policiamento de rua, que se estende também a manter a segurança dos cidadãos, o policiamento de visibilidade, o patrulhamento de visibilidade, são figuras de extrema importância, porque se sente de alguma forma, digamos, a autoridade ao lado do cidadão, nesse sentido. Para além dessas, tem medidas, nomeadamente a nível de fiscalização e de recolha de prova, mesmo antes de haver um inquérito, porque o inquérito formalmente só se inicia quando há entrada nos serviços do Ministério Público. Só que há, naturalmente, atos de preservação de prova que têm de ser praticados antes dessa participação formal ao Ministério Público, porque senão sob pena de se perder a eficácia do processo penal, que visa, naturalmente, como finalidade óbvia, a investigação e que sejam levados a julgamento aqueles cidadãos que se entende que praticaram crimes e, portanto, devem ser. Portanto, isto é a via de regra. Algumas figuras que depois podemos falar noutros programas, nomeadamente a suspensão provisória dos processos, que ficam, digamos, põem o processo num limbo, um processo numa fase em que ele fica, digamos, mais ou menos em banho-maria até se decidir que solução é que se pode aplicar. As medidas de coação têm como pressuposto básico a aplicação de qualquer medida de coação, com exceção do termo de identidade de residência. O termo de identidade de residência é a medida de coação básica e primária que todo e qualquer arguido fica sujeito quando é constituído como tal. Isto é, a constituição de arguido é um ato formal em que são comunicados a alguém que é objeto de uma investigação criminal na perspectiva de presumível culpado ou de presumível imputado de determinado crime, são comunicados os direitos, os deveres processuais. E esse é um ato formal. Quer a autoridade policial, quando o faz, quer o Ministério Público ou quer o juiz de instrução, quando faz as primeiras medidas, tem de comunicar ao arguido quais são os seus direitos. É necessário o juiz de instrução intervir, mesmo nesse caso? A atividade do juiz de instrução é configurada no nosso processo penal como o juiz dos direitos, liberdades e garantias. Isto é, o Ministério Público, na condução do inquérito, leva a cabo as diligências que entende necessárias para a recolha de prova, estando, no entanto, limitado por atos que o juiz de instrução tem necessariamente de praticar quando esteja em causa direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que são investigados, dos arguidos, neste caso. A única medida de coação que não necessita de ser aplicada pelo juiz de instrução é precisamente o termo de identidade de residência, que digamos que é a medida mais primária e básica que, dentro do elenco das medidas de que poderemos falar, é aquela que, digamos que é a menos gravosa de todos. No fundo, é um compromisso que o arguido estabelece com o Estado, no sentido de que, a partir daquele momento, sendo considerado arguido, tem uma série de direitos e obrigações que lhe são impostas pela lei. Nomeadamente, a mais importante de todas, até por força da estruturação do processo penal como atualmente existe, a mais importante de todas é a obrigação de não se ausentar da sua residência, ou de não mudar de residência, ou de não se ausentar da sua residência por mais de 5 dias, sem comunicar o processo. Isto é uma medida, portanto, é um direito, por um lado, também é configurado como um direito do arguido, porque todas as notificações que são feitas ao arguido atualmente são feitas por via postal simples, com prova de depósito. Isto é, as notificações para comparência a atos processuais ou para sujeitar a determinados meios de prova são feitas pura e simplesmente por prova de depósito. Portanto, é também um direito do arguido, o direito de comunicar todas as alterações de morada ou que se vai ausentar, para que se saiba onde o arguido está, para caso seja necessário o arguido poder comparecer, e porque o arguido tem-se por notificado
simplesmente com a prova que seja feita do depósito dessa notificação. Portanto, é simultaneamente configurado como uma obrigação do arguido, mas também como um direito. Extremamente importante esse. E depois, todas as medidas de coação têm como pressuposto que haja, com exceção desta, que é basicamente a primeira e digamos que é a medida primacial do processo penal. Todas as outras medidas de coação têm como pressuposto, têm de três pressupostos, que haja perigo de perturbação do inquérito, podemos ver aqui, estão previstas no artigo 202 do Código de Processo Penal. Vamos vê-las. Tem como pressuposto que haja fuga ou perigo de fuga, o perigo de perturbação no decurso do inquérito ou da instrução do processo. Por instrução do processo entende-se aqui, portanto, o conjunto de diligências que se levam a cabo com a finalidade de investigar a prática de um determinado crime. Nomeadamente, como se diz na lei, e especifica este perigo de perturbação como o perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova. Depois, por fim, a última das circunstâncias de que depende a aplicação de qualquer medida de coação, tal como disse, com exceção do termo de identidade da residência, que haja um perigo em razão da natureza das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido de que este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a tranquilidade públicas. Portanto, isto também é, por norma, aquilo que especialmente no que diz respeito aos agressores de violência doméstica, é geralmente, por norma, aquilo em que assenta, basicamente, a aplicação de uma medida de coação de caráter mais gravoso que o tira. Elas estão previstas e são taxativas, isto é, não há nenhuma medida de coação que possa ser aplicada diferente destas aqui, que são, podemos falar delas. Portanto, a caução, que é, por simplesmente, o arguido de ser obrigado a depositar uma determinada quantia em dinheiro à ordem do tribunal, ou uma garantia para se garantir precisamente que a calcular um destes três perigos que falei há bocadinho. Depois há a obrigação da apresentação periódica, que é uma obrigação que se impõe ao arguido se apresentar perante a autoridade policial, geralmente o posto policial da área da residência, em determinados dias, em determinadas circunstâncias, a determinadas horas. Digamos que aqui a medida pode ser de alguma maneira flexibilizada, no sentido de aplicar uma obrigação de apresentação periódica diária, semanal, bissemanal, especificando ou não as horas do dia que se deve apresentar. Tudo conforme a gravidade. Depois temos também uma medida de coação que é relativamente, só em casos contados, que é aplicada, que é a suspensão do exercício da profissão, de função, de atividades ou de direitos. Isto tem a ver essencialmente com crimes para que o arguido, ou a profissão do arguido, ou o exercício de uma determinada atividade tenha potenciado a prática do crime. E se entenda, mais uma vez, com o respeito por um daqueles três pressupostos que falamos há um bocadinho, de que se entenda que essa suspensão é uma forma de obviar a qualquer um destes três perigos. Portanto, nós estamos a falar numa fase de medidas, são medidas cautelares. São medidas que se destinam precisamente a assegurar a eficácia do processo criminal. Depois temos a proibição e a imposição de condutas, que também é uma medida importante em determinadas medidas, isto é, a lei permite que se imponha ao arguido que se abstenha da prática de determinados atos, de frequentar determinados lugares. É uma medida relativamente importante, por exemplo, quando estamos a falar de alguém que comete crimes em determinada área geográfica ou em determinadas circunstâncias, pode-se impor ao arguido que, enquanto decorrer o processo criminal, que não frequente determinados lugares, com a consequência sempre de a violação de qualquer uma destas medidas de coação pode dar lugar à aplicação de uma medida de coação mais gravosa, isto é, há uma gradação entre as medidas de coação até chegarmos à obrigação de permanência na habitação e à prisão preventiva, que são decididamente as medidas mais graves porque contendem, obviamente, com a liberdade das pessoas. A obrigação de permanência na habitação e a prisão preventiva são medidas extremas de privação de liberdade,
tendo sempre em atenção que, até terão-se em julgado uma determinada decisão, isto é, quando as decisões adquirem força obrigatória, quando não são suscetíveis de recurso, vigora o princípio da presunção de inocência, isto é, durante todo o procedimento criminal, até que um tribunal, por uma decisão, digamos, em termos simples, irrevogável, considera que alguém que é culpado de um determinado crime, essa pessoa é presumivelmente inocente. E, portanto, são estas duas últimas medidas, são medidas de caráter detentivo, uma da prisão preventiva, uma detenção, como será do conhecimento de toda a gente, uma detenção institucional, numa cadeia, num espaço próprio para as pessoas estarem aprisionadas, impedidas de contactar com o exterior, em determinadas circunstâncias, e a medida de obrigação de permanência na habitação, que, sendo também uma medida detentiva, é uma medida com caráter menos gravoso do que obviamente, porque não há uma desinserção do arguido do meio de decisão. Pronto, são estas basicamente as medidas de coação que podem ser impostas. Pronto, estas medidas de coação só podem ser impostas pelo juiz de instrução, precisamente enquanto o juiz dos direitos, liberdades e garantias. Porque são medidas que contendem fortemente com a liberdade das pessoas, a liberdade ambulatória, a liberdade de circulação, a liberdade de exercício de profissão. Portanto, são basicamente estas as condições. São admitidos no processo meios de prova, nomeadamente a prova testemunhal. Qual a importância desta prova e quais os direitos e deveres que assistem às testemunhas? A regra que vigora em processo penal é que são permitidas todas as provas, com exceção daquelas que são proibidas. É um bocado tautológico estar a dizer isto, mas esta é definitivamente a configuração que se fez dos meios de prova e dos meios de obtenção de prova. O meio de prova testemunhal, ainda é, apesar de tudo e apesar de todas as falibilidades que tem provas de que ninguém tem uma varinha de condão ou uma bola de cristal para adivinhar que testemunhas é que estão a dizer a verdade ou como estão a dizer a verdade. Mas a prova testemunhal é essencialmente, digamos que é a prova, na generalidade dos casos, a prova mais importante ou a forma mais importante de produzir a prova no processo penal. Obviamente estamos a falar dos crimes mais comuns, digamos assim, dos crimes mais comuns, ou seja, aqueles que não dependem de apreensões, de buscas. Mas neste caso estamos a abordar um crime da vítima doméstica. Qual é a importância da prova testemunhal? A prova testemunhal no crime de violência doméstica é basicamente a prova central de todo o crime de violência doméstica, em termos práticos. Isto porque o crime de violência doméstica, por natureza, é um crime que se dá no seio familiar, em que naturalmente os olhares de estranhos estão mais... Antes, pelo contrário. Aquilo que acontece nos crimes de violência doméstica é que geralmente as testemunhas são as que estão inseridas no seio familiar. E quem está inserido no seio familiar, por norma, via de regra, são o marido ou a mulher, a própria vítima, em alguns casos os filhos, em outros casos alguns familiares que possam coabitar nesta situação. Portanto, a prova testemunhal assume um caráter importantíssimo, nomeadamente no crime de violência doméstica. Obviamente coadjuvado por outro tipo de provas. Agora, imaginando, por exemplo, a situação de um crime de ameaça. Um crime de ameaça é um crime que, por norma, não deixa marcas físicas, ao contrário do crime de ofensa à integridade física. E há meios auxiliares de prova, nomeadamente os exames periciais a que as pessoas são sujeitas. Isto porque, quando alguém se vai queixar que sofreu determinado ato lesivo da sua integridade física, a obrigação da polícia, falamos essencialmente da polícia porque é um meio via de regra, é um meio mais direto das pessoas se queixarem. Neste caso, a polícia notifica logo de imediato alguém, a pessoa que se vai queixar, que foi vítima de um ato lesivo da sua integridade física, para se deslocar ao Instituto de Medicina Legal, no nosso caso, no caso aqui do Grande Porto, nomeadamente, para se deslocar ao Instituto de Medicina Legal para ser observado e para se verem as lesões. Portanto, isto por aí é relativamente fácil fazer-se a prova da existência de uma lesão. Agora,
em crimes de injúria, em crimes de injúrias ou de atos de injúria que sejam integrados, tal como dissemos no último programa, sejam integrados neste crime de violência doméstica. Obviamente a prova testemunhal é prova essencial e prova central de todos estes crimes de violência doméstica. Não há... Depois, isto leva-nos a outros caminhos, nomeadamente à consideração daquilo que é, ou seja, de que forma é que o juiz ou o Ministério Público, na fase de inquérito, apreciam a prova, isto é, de que forma é que valorizam, que dão valor à prova, nomeadamente à prova testemunhal. Porque, basicamente, aquilo que temos é o princípio que vigora em processo penal, é o princípio da livre apreciação da prova. É o princípio base de todo o direito probatório, digamos assim, é que a prova é apreciada de acordo com as regras da experiência, e com a livre convicção dos juízes assente precisamente nestas regras da experiência. E, portanto, como prova falível por natureza, a prova testemunhal é, digamos, se calhar de todas, a prova mais falível. Porque tem a ver com os sentimentos das pessoas, tem a ver com as pessoas estarem à vontade ou não para relatarem determinadas situações, terem uma relação de proximidade com a vítima ou com o arguido e, portanto, digamos, construírem uma verdade diferente daquilo que de facto aconteceu. E aí é, de facto, o terreno de eleição para a livre apreciação da prova. Isto é, de nós sabermos, ou de se poder dizer, que perante 3 ou 4 testemunhos ou mais contraditórios, porque é que se acredita nos e não se acredita noutros. O papel da vítima aí, e isto também é uma ressalva importante, porque neste Código de Processo Penal que está agora estruturado, que foi aprovado, que entrou em vigor em 87, a vítima ou o ofendido é tido para efeitos probatórios como uma testemunha, ao contrário daquilo que acontecia no direito processual anterior a este. E, portanto, o seu depoimento é apreciado livremente pelo Tribunal. Ou seja, perante o caso da violência doméstica, em que, via de regra, não há outras pessoas, além daquelas que integraram o agregado familiar, que tenham visto, é a prova rainha deste tipo de crime. Nomeadamente, pode-se ter, por exemplo, a prova de que aconteceu em determinado dia um ato lesivo da integridade física, mas falta depois imputar esse ato ao agressor, ao arguido. Mas ainda falando das testemunhas, existem direitos e deveres que assistem às testemunhas. A lei regula também esses direitos e esses deveres. Podemos falar um pouco sobre isso? A prova testemunhal tem características muito específicas. Né? É começar porque, apesar de ser a prova, digamos, básica da generalidade dos crimes, é, apesar de tudo, a mais falível de todas. Precisamente pelos valores que estávamos a falar há um bocado. As testemunhas têm o dever de falar a verdade. Se falar a verdade, podem cometer um crime e serem punidas por isso. E são inquiridas sobre factos de que tenham conhecimento e que possam ter relevo para o processo. Isto é, o primeiro direito que tem uma qualquer testemunha é o direito de não ser devassado na sua intimidade privada, a não ser na estrita medida em que isso possa interessar ao processo e ao objeto do processo. O objeto do processo penal é, até determinada fase, uma realidade em permanente mutação. Isto é, só com a acusação, quando o Ministério Público acusa para julgamento determinado cidadão que se diz ter praticado um crime, até esse momento o objeto do processo penal é um objeto permanentemente em aberto. Isto é, a investigação não é uma coisa linear, tem derivações ou para um lado ou para o outro, muitas vezes segue-se uma linha investigatória que não dá resultado, prossegue-se outra, e vão surgindo muitas vezes outros indivíduos implicados, que aliás, via de regra, em crimes mais complexos, outros cidadãos implicados na prática do crime, e, portanto, vai-se derivando por aí.
No que diz respeito especificamente às testemunhas, portanto, os direitos e deveres das testemunhas estão figurados na lei. O que se diz relativamente aos deveres da testemunha, tem o dever de se apresentar no tempo e lugar que lhe foram determinados pelas autoridades competentes, neste caso por autoridades competentes, entende-se na fase de inquérito ou as autoridades policiais, quando o Ministério Público tenha delegado o inquérito nas autoridades policiais, ou o próprio Ministério Público, quando chama a si a prática de determinados atos investigatórios, ou por outro lado, dirige o Ministério Público ele próprio a investigação. As testemunhas têm o dever de se apresentarem quando são convocadas para este facto. Depois, quando ouvidos por autoridade judiciária, têm o dever de prestar juramento. Então, o juramento é um compromisso de honra, portanto, é o juramento de falar a verdade e nada mais do que a verdade, cada aquela fórmula americana, embora aqui as pessoas jurem pela sua honra que vão falar a verdade. Depois tem a obrigação de obedecer às indicações que legitimamente lhe forem dadas quanto à forma de prestar depoimento, isto é, o senhor vai falar sobre isto, sobre aquilo, vai-lhe perguntar isto, vai-lhe perguntar aquilo, vai-lhe perguntando. Portanto, na disponibilidade de quem dirige determinada diligência e que necessita de ouvir a testemunha sobre factos específicos. Depois, o dever final é um dever, digamos, connatural à qualidade de testemunha, que é o dever de responder com verdade às perguntas que lhe foram feitas. E estes são os deveres das testemunhas. Por outro lado, as testemunhas portanto, não são obrigadas a responder. Isto é um princípio que nós vemos muitas vezes nos filmes americanos. Uma testemunha nunca é obrigada a responder uma pergunta quando alegar que da resposta a essa pergunta pode resultar a sua própria responsabilidade criminal. Portanto, não é obrigada a responder. Depois há algumas formalidades que, isto é, a testemunha também pode passar a arguido em determinadas circunstâncias. Depois de feita esta advertência, e essa advertência tem de ser efetivamente feita, quando alguém está a prestar um depoimento e a partir daí se apercebe que a testemunha, digamos, está a confessar a prática de um crime ou está a dar indicações para levar a prática de um crime, a partir daí, digamos, há uma mutação da sua qualidade de testemunha para arguido. Passa de testemunha para arguido. Interrompe-se, porque a testemunha tem a obrigação de falar a verdade, o arguido já não tem essa obrigação. Não tem a obrigação sequer de falar, tampouco. O arguido não é obrigado, o arguido enquanto sujeito processual não é obrigado a autoincriminar-se, ou seja, ele próprio, o arguido não é um meio de prova. Não é obrigado a falar. Exato. Ou seja, o arguido não é um meio de prova. O arguido, por isso simplesmente, se pode recusar a responder a perguntas, todas em bloco, pode-se recusar a responder a perguntas especificamente sobre determinados factos, precisamente porque o seu próprio depoimento não pode e não deve servir para o incriminar. Portanto, e esta é só uma pequena nuance de quando é que as testemunhas podem passar arguidos. Depois, e reportando-nos mais uma vez, tomando como exemplo o crime de violência doméstica, há uma faculdade que as testemunhas têm de responder às perguntas, de recusar a resposta a perguntas, que é a recusa de depoimento, que está especificamente regulada na lei, quando diz assim: os descendentes, ascendentes, pais e filhos, irmãos, afins até ao segundo grau, cunhados, cunhadas, os adotantes, os adotados e o cônjuge do arguido, portanto, o marido ou esposa do arguido, podem-se recusar validamente a depor. Portanto, isto é uma proteção especial que a lei dá, entendendo precisamente como importantes os vínculos familiares. Não são obrigados a depor como testemunha, podem-se recusar validamente a depor como testemunha, sendo certo que a partir do momento em que não usam esta faculdade de recusa de depoimento, estão sujeitos exatamente às mesmas obrigações que as outras testemunhas. Isto é, têm a obrigação de falar a verdade. E, obviamente, a lei entende que, digamos, não é exigível a uma esposa que fale especificamente ou que incrimine o seu marido.
E este é um caso extremamente importante, porque esta é a porta por onde muitas vezes entram as absolvições dos arguidos que são acusados de violência doméstica. Tal como falamos há um bocadinho, nestes crimes de violência doméstica tem extrema importância a prova testemunhal. O que acontece, geralmente, nos crimes de violência doméstica, em que a vítima, validamente, como já vimos, se recusa a prestar depoimento, o caminho natural é a absolvição. Porque, quer dizer, não se deixou entrar pela porta, mas deixa-se entrar pela janela. Isto é, diz-se, o crime de violência doméstica é um crime público, a vítima não pode desistir do crime público, porque o interesse, digamos, do Estado e da comunidade sobrepõe-se ao interesse da vítima, mas, por outro lado, permite-lhe precisamente que se recuse o depoimento, que se recuse a prestar depoimento, que se recuse a falar sobre factos que podem incriminar. Outras testemunhas, entretanto, existem, não é? Pode. Aliás, essas são cautelas que geralmente o Ministério Público se recomenda às autoridades policiais, porque são, digamos, na maior parte dos casos, as autoridades policiais são as mais talhadas para investigar crimes de violência doméstica, precisamente porque têm uma mobilidade que o Ministério Público não tem. Isto é, deslocam-se, podem-se deslocar até junto do meio onde vive o agressor e a vítima, recolher informações dos vizinhos, recolher validamente um vizinho que ouviu um determinado dia uma discussão mais acesa, um vizinho que viu no dia seguinte, depois de uma discussão destas, a senhora, eu falo geralmente de senhoras porque esta é a regra. Embora já venham a ser comuns os casos opostos. Muito menos comuns, sem qualquer... Vamos por concluir. Na 2, poderão colocar as vossas questões no e-mail que vai passar em rodapé. Salientamos, no entanto, que só responderemos a perguntas de caráter genérico. Nunca responderemos a perguntas que tenham em vista processos que se encontrem em notícia, como será óbvio. Obrigada.